Boa noite, galera, e a gente tá aqui para mais um VidaCast e hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal que é o impacto do exemplo em sua vida. Você já parou para pensar tudo que acontece à sua volta desde que você nasceu? Tudo que aconteceu enquanto você passava a vida é feita a partir de exemplos e chega uma hora, e não demora muito, a gente passa a ser exemplo de alguém. Desde criancinha, você foi exemplo do seu coleguinha, do seu irmão mais novo, e assim a gente vai trocando conhecimento, experiência, modo de operar a vida, né? O modus operandi da vida aí, a partir das nossas atitudes que servem de exemplos. E aí, galera, qual é o exemplo do dia? Olha aí, boa noite, Plínio, boa noite, doutor Márcio. Falar de exemplo é falar de uma das coisas que mais impacta a vida de quem a gente ama. Às vezes a gente tenta convencer por palavras, mas já diz uma máxima, né? Que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E não há como não sermos afetados de alguma forma pelo exemplo de quem está ao nosso redor. Por isso a consciência é o ponto número 1 para que a gente possa fazer um filtro do que esses exemplos estão trazendo para nós e trazer também a responsabilidade de que nós estamos a todo instante trazendo algumas lições no coração de muita gente, principalmente de quem, né, a gente está mais perto, os nossos filhos, enfim. Exemplo é um tema muito relevante. E aí, doutor Márcio? Com certeza, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. O homem está cada dia maior. Mas é porque... É a camiseta. É a camiseta. Essas camisetas que inflam, tal. na verdade, eu tô comprando cada vez camiseta mais... Tem uns enchimentos apertada, aí, né? Aí com os enchimentos e tal, com os espumas aí. Eu encomendei umas pra mim. Fica parecendo que você tá forte. Pronto. Entendeu? Então, boa noite a todos. E realmente esse tema, durante a semana, as pessoas que me encontravam no hospital e tal, os colegas médicos e tal, e alguns funcionários dos hospitais, pacientes, chegavam, doutor, essa quarta eu não vou perder, viu? E o poder do exemplo, caramba, eu fiquei pensando quais foram meus exemplos e quais são os exemplos que eu vou deixar? E é exatamente isso que a gente gostaria de abordar hoje. Eu espero que vocês de verdade aprendam, como com certeza nós vamos aprender. Eu passei esses dias ouvindo algumas coisas, lendo outras coisas, pesquisando para vir para cá e, caramba, é impressionante o quanto o exemplo influencia, né? Porque assim, quando você vai pesquisando, você vai começando a lembrar de exemplos que, caramba, com 6, 7 anos você acabou ouvindo de um tio, ouvindo de um avô e tal, e coisas que a gente faz até hoje, porque foi influenciado dessa ou daquela outra forma, né? Com certeza. E assim, de alguma forma, a convivência, né, faz com que a gente aprenda por observação, né? Então, se a gente começa a falar de exemplo, a gente tem que falar de educação, de filhos, né? Porque eu acho que isso é relevante. Total. E é o primeiro núcleo dos exemplos que a gente tem, que é o dentro de casa, né? Qual é o exemplo que você teve dentro de casa? E o que eu sempre falo quando eu estou fazendo os cursos de educação, de pais e tal, é assim, não tem como você conviver como a gente conviveu. A gente conviveu muito com isso, acho que isso era muito da realidade da nossa época, dos nossos pais, que é assim, então era o pai fumando, falando pro filho que não devia fumar, que não era bom pra saúde, que faz mal. Gente, né? Aí bebendo loucamente, mas... Então, assim, essa é a questão, gente. Existe uma coisa que você discursa e existe uma coisa que você faz. O que mais ensina não é o que você discursa, é o que você faz. Independente de ser isso na família, com seus filhos, no trabalho, no relacionamento, o discurso e a atitude precisam ter coerência. E esse eu acho que é o grande desafio da maturidade e da evolução nossa como pessoa, que é ter coerência entre atitude e discurso. E se você tiver nível 2, você também faz a coerência entre o que você pensa. Aí é nível máximo, que é o que eu penso, né, o que eu falo e como eu ajo estão na mesma linha. Aí arrasou na maturidade. Perfeito. E assim, você falou sobre o que acontece muito, essa falta de coerência, né? Ou seja, a pessoa fala que vai fazer, que quer fazer, que, não, rapaz, olha, eu tô focado nisso, eu vou... Mas a segunda-feira mostra outra coisa, né? Então,
Hoje mesmo eu tava fazendo um atendimento individual da mentoria e eu falei pra essa pessoa, que é muito importante pra mim. Eu disse, olha, de verdade, a partir de agora é necessário que esse seu desejo seja manifestado através das suas ações. Não, eu quero, não, rapaz, ó, vou cuidar da minha saúde a partir de agora. Mas as minhas ações têm que mostrar isso. Não, a partir de agora, não. Cara, quer ver uma? Meu casamento é prioridade pra mim. Cara, casamento... Peraí, mas é isso que é demonstrado na vida? Não, cara, como é que tá aí, velho? Sua espiritualidade. Não, minha espiritualidade tá top. Mas e aí, essa semana, o que você fez nessa sua espiritualidade? Não, essa semana não. E esse mês? E esse ano? Não, assim, tá meio corrido, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Então, não é saúde, prioridade. né? A saúde é prioridade. Essa... Pô, essa é... Mas saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Eu não sou dessa época que assistiu isso aí. Também não. Falar que tinha um cara... Márcio, também não. Eu também não. Eu vi falar que tinha um personagem da TV que dizia isso. Saúde... Diz que é. Diz que era... Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Aí você diz, não, realmente... Pô, cara, não, saúde é o que interessa. Mas, e aí? O que é a manifestação dessa sua fala no seu dia a dia? Hoje, qual resultado você tem colhido? Saúde é prioridade, mas como é que está sendo a alimentação? E como é que está sendo essa atividade física? É prioridade mesmo? E a água? Quanto de água você está bebendo? Vamos começar pelo mais fácil. Quanto de água você está bebendo por dia? Pô, mas tem que beber água. Tem essa parte. Pô, eu não gosto de água. Pô, o bicho não tem nem gosto. Eu não gosto. Eu pensei que era só torcer, né? E dizer. Com fé em Deus. Com fé em Deus eu vou ter saúde. Saúde aí, velho. 2025 vai estar trincando. Aí eu faço aquela pergunta. A tendência você acha mesmo que a tendência é melhorar sozinho? Meus pacientes tomam tanta martelada quando dizem com fé em Deus. Eu falei, então a culpa ainda é de Deus. Então Deus não quer que você tenha saúde. Então a fé é, tipo assim, a sua fé em Deus tem que estar forte para você ter saúde. Mas eu tenho solução para esses pacientes, cara. Tem um médico chamado João de Deus. Aí o cara marca uma consulta e resolve vai com fé nele, né? É e tipo ouve isso. direitinho. Tá bom. Rapaz, falando sobre o exemplo aí, Plínio puxou o negócio do cigarro, né? A gente tava comentando hoje no hospital, a gente tava no centro cirúrgico esperando o paciente chegar e a gente tava comentando o quanto era complicado, porque assim, os pais falavam, não fume. Sim. Mas tipo, os melhores comerciais, os mais legais, sabe? Com maiores prosperidades, com aquele balão, com aquele cavalo alazão, com aqueles carros bacanas, eram os de cigarro. Os galãs de novela ou de filme de Hollywood estavam fumando. Cara, como é que uma pessoa que queria prosperar, que queria estar naquele lugar ali, não ia querer estar fazendo a mesma coisa? Aí vem, né, agora já não é permitido mais isso e tal, papapá. E aí você vê o índice de pessoas que fumam já muda drasticamente. E não é sobre pode ou não pode, faça ou não faça, é ruim ou é bom, porque atrás de cada maço de cigarro tem umas fotos horrorosas. Mas quem quer fazer, faz. Quem não quer, não faz. Mas é sobre o exemplo. Sobre o quanto aquele exemplo de mostrar o cara que estava se dando bem fumando, acabava atraindo as pessoas a fumarem. Tipo, meu pai sempre disse, não é para vocês fumarem. Minha mãe sempre disse a mesma coisa. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 anos, nós estávamos no Rio de Janeiro de férias, aí nesse período, não, acho que a gente já morava no Rio. E aí inventaram que tinha um cigarro para criança. Inventaram um negócio desse. Eu não sei direito se tinha alguma diferença do cigarro normal, se era mais fino, se era... Não sei. Só sei que era um negócio de dizer que criança podia usar. E aí meu pai disse, não, nem você nem sua irmã vai usar, que não sei o quê, papapá. Cara, mas a minha vontade era usar, porque meu pai acabou de falar isso, e ele foi pra varanda e acendeu um cigarro. Eu disse, pô, meu pai tá fazendo, velho. Ele não quer que eu faça algo que é bom, porque ele tá fazendo, deve ser legal, deve ser gostosão, né? Então, assim, é sobre o exemplo, velho. Claro. E é muito forte isso. Não, isso. Boa noite, galera. Deixa eu dar um oi aqui, né? Antônio Plínio, papai tá aí, ó.
Boa noite, Joy, Maria Eugênia, que sempre tá marcando presença. Ó, meu pai falou aqui, lembrou, é McLaren e Marlboro, né? Pô, patrocinava o esporte que todo mundo queria, né? E assim, eu sou ativista nisso, né? Eu tenho uma história muito legal, né? Acho que já contei aqui. Meus pais fumavam e viajaram e eu produzi, sei lá, uns 3 rolos de papel higiênico dizendo, estão me matando nessa casa, por favor, alguém me socorra. E enrolei a casa. Quando eles chegaram de viagem, a casa era a atração do bairro, cheia de cartolina e papel higiênico, assim, estão me matando aqui, alguém me ajude. Foi super legal, os dois pararam de fumar. Arrasei. A partir daí? Deu um chilique, né? Que legal. Imagina, você chega na sua casa, a sua casa é a atração do bairro. Passivo, né, né? Com um monte de cartolina e papel higiênico. Peguei rolo de papel higiênico, escrevi no rolo, assim. 50 metros vezes 3, 150 metros de... Estão me matando, alguém me ajude, por favor, parem de fumar, né? E aí... Arrasei, né? E aí, seu Antônio Plínio, como que foi isso aí? Conta aí pra gente. Manda uma mensagem aí, como que foi. Falou aqui, ó, tão me matando. Com certeza sua mãe tá assistindo junto com ele. Certeza. Manda uma mensagem aí pra gente ver. E assim, eu acho que é sobre isso, porque no fundo, eu entendo as gerações também, né? A gente é muito recente a geração saúde, né? A geração que olha pro que come, que olha pro que toma, que olha pro que faz, que cuida de exercício físico constante. Isso é muito recente. Então, eu acho que a gente olhar para esse lugar também do movimento de mudança de exemplo, né? Porque se a gente for tratar esse tema de exemplo, tem uma questão que normalmente não se fala, que é o seguinte, e os maus exemplos? Sim. Porque mau exemplo também é bom. Saca? Então, assim, você tem que ter exemplo do que não fazer. Porque você não precisa fazer. Você tá entendendo isso? Eu olho muito pra você. Por que eu vou fazer aquilo que eu já tô vendo o cara se ferrar? Obrigado pelo mau exemplo. Você me ajudou a não precisar fazer isso. Porque a gente é curioso. Não precisava fazer pra aprender. Já aprendi vendo o cara se ferrar. Obrigado. Então o mau exemplo também é bom. Agora eu quero saber quem são os voluntários de mau exemplo, né? E traz pra gente uma responsabilidade de assim, existe uma nuvem de testemunhas. A nossa vida tem sido lida por outras pessoas. Eu ontem me emocionei com um vídeo, eu até pesquisei o nome dele aqui, que é o Jinshen Gil, ou Gu, eu não sei como pronuncia. Mas o cara, um campeão paraolímpico de natação sem os braços. Cara, velho, meu amigo, eu assisti o vídeo do cara. O treinamento, ele pulando na água. Não, o pior é o dia que ele vira campeão, Márcio. Escuta isso aqui. O cara pula na água. Todos os outros tinham. O cara que era o preferido da galera, né? Com o braço. Na hora de dar o giro, a pior parte é agora. Como é que você chega mesmo na linha de chegada na natação? Com a mão. Ele chega com a cabeça. Você entendeu? Caraca. Ele tem que bater a cabeça em alta velocidade. Aí ele vai. Buf! E aí ele gira, aí ele vem devagar, né? Porque o cara girou e pegou impulso com o pé. Ele bateu a cabeça. Tonto, né? Caraca. Aí ele volta. E aí ele vai. E ele consegue ultrapassar o cara com o braço, irmão. E ele vai na violência e ele bate com força a cabeça. Entendeu? Aí chega. Cara, velho. Aí o cara do lado, que foi o segundo, chega, pega assim na cabeça dele e faz assim. Então, assim, sinceramente, eu assistindo o vídeo do cara, eu me emocionei. Claro. Eu me emocionei e aí entra o poder do exemplo. Cara, um exemplo de perseverança. E aí, pra alinhar tudo, é muito parecido com esses grandes fenômenos do esporte também, fora da Paralimpíada, quando o cara vai entrevistar ele e ele tá meio pilhado, né? Porque dá 2 pancadas na cabeça ainda. Ele tá meio tonto ainda. Eu pensei que fosse com isso, mas não foi. Pra minha surpresa, o cara vai entrevistar e ele diz assim, cara, eu ganhei por muito pouco. Ou seja, eu corri o risco de perder. Mas eu não vim aqui pra perder. No outro dia de manhã, cara, o cara tava treinando com violência de novo. Isso aí. Então, esse tipo de exemplo... Ele podia estar comemorando, né? Mas não. Esse tipo de exemplo diz pra mim... Se eu não treinar logo, da próxima vez o cara vai me ganhar. Então, esse tipo de exemplo diz pra mim, pra você, que tá acompanhando aqui o nosso VidaCast, assim, qual é a desculpa mesmo, velho? É isso aí. É o quê? O cara não tem braço e tá nadando, velho, e sendo campeão na categoria dele. E às vezes, a gente tá cheio de desculpa. E eu vou te falar o que tem me trazido uma reflexão muito grande nesses dias.
né? Eu tava fazendo um atendimento online de manhã e eu disse o seguinte pra pessoa, eu disse, seja grato, massa. Mas cuidado pra gente também não ficar naquela de... É uma gratidão que me esconde, né? Não, cara, pô, mas a minha vida é muito boa. Pô, ainda bem que eu tenho essa vida. E aí o cara fica paradão, esperando, né? A vida levar. Eu já tenho o básico aqui. Mas será que você tem que ser o básico no relacionamento? Você tem que ter o básico na sua saúde? Você tem que ser o básico no seu trabalho? Será que esse é o melhor caminho? Né? Então entender... E são exemplos que a gente... Um cara desse tava bom. Pô, o cara é um fenômeno, pô. A galera chorando vendo o cara ali ganhar. Mas o cara diz, eu quero mais. Sabe? Mas um mais, claro, que não faça mal, cara. Claro, né? não. Mas um mais que é a persistência. te leve pra verdade, cima. né? Tony Robbins, quando ele fala que uma das coisas que mais traz pra gente a sensação de bem-estar e felicidade é a percepção de evolução. Sim. Né? Você perceber, pô, esse final de ano foi melhor que o outro. Sim, o Esse orgulho, VidaCast né? tá melhor. Você Isso é sentir massa. que você evoluiu, né? Fantástico. Com Isso é um grande certeza. exemplo de inspiração pra todos. Massa. E isso que você falou é interessante, porque a persistência e o exemplo vem normalmente de quem a gente acha que não precisava estar fazendo aquilo, né? Quando você falou, eu lembrei, eu sempre fui fã do Michael Jordan, joguei basquete muitos anos, tal, a galera acabou crescendo muito, eu fiquei pra trás, aí eu troquei de esporte. Ela cresceu literalmente, né? Mas assim, eu joguei por 9 anos, assim, treinei com a seleção brasileira feminina, foi bem legal, assim, foi uma fase bem boa. E, pô, o Michael Jordan acabava o treino, cara, todo mundo ia embora, ele ficava arremessando 1 hora, 2 horas, 3 horas. O Sky e Hortência faziam Pensa algo isso. semelhante também aqui, né? Então, assim, é a persistência de um cara que já era... Sim. Não é quando ele tava no começo, era o cara já tava lá tocando terror na NBA, acabava o treino e falou, não, falta ainda 200 arremessos. Só. Tá? Então pense isso. Mas esses 200 já revelam uma coisa, né? Uma meta que ele tinha, né? Então Ele assim... tinha clareza de onde Você é quer o ver próximo uma outra passo, história interessante? Eu tinha uns amigos que jogavam tênis. Eu depois que eu saí do basquete, fui pro tênis, né? Eu jogava pelo Banco do Brasil e tal. E tinha uns amigos que estavam num nível melhor, assim, e competiam o brasileiro. E eles eram de Santa Catarina e eles viajavam com o Guga, do comecinho, o Guga menininho, assim. 14 anos, 15 anos, pré-adolescente, assim. E aí, chegava à noite, tipo, viajaram pro campeonato, 3, 4 dias, chegava à noite, iam pra balada. Aí, Guga, não vou não. Ia jantar, ler livro de tênis, conceito, teoria. 4:30 da manhã, quando eles estavam voltando da balada, e o primeiro jogo era às 10, eles encontravam o Guga onde? No paredão. No paredão. E aí, você é imbecil, cara, a gente tá chegando da balada e tal. Eles estavam em outro paredão, né? Eles estavam em outro paredão. Boa! Jogou duro. Boa. Arrasou nessa. Cada um escolhe o paredão que quer. Escolha o paredão certo pra Cada um tem um paredão que merece. A gente tem que mandar essa pro Guga, viu? Cada um tem um paredão que merece. E o cara fazendo paredão antes do café da manhã, 6 horas do café da manhã do hotel. Ele já tinha feito 1 hora de paredão lá, pá. E aí, a gente tava lá, nessa fase, a gente tava entrando na faculdade, 17, 18 anos. E ele se arrependendo, porque Guga tava ganhando Roland Garros e eles estudando pra ir pra faculdade, pra, né, começar a vida. E eles estavam no mesmo lugar, porque eles ganhavam de Guga com 14, 15 anos. Saca? Né? Então, assim, o que é isso, né? Se não é um puta exemplo de um cara que já tinha um perfil que chega onde chega, né? E vira referência mundial, né? Então, eu acho que esse é o poder do exemplo das pessoas que realmente são diferenciadas. Inspiram, né? E inspiram, exatamente. Seu pai botou aqui um pouco da história, né? Vixe, tá lavando a roupa suja aí. Você viu aí? Olha lá, minha mãe rindo, meu pai falando que fumava na pescaria pra espantar pernilongo. Sim, a gente pescava toda semana, então não é uma boa referência. E ele fala do meu avô, né? Que meu avô fumava cigarro de palha, cachimbo, charuto. E eu não fazia campanha contra. Não fiz e meu avô morre com 60 anos, né? Espero que ele dure uns 90 pra falar pro meu avô que ele tava errado. Né? Eu não fiz campanha pro meu avô, porque meu avô tinha moral mesmo, eu não ia fazer campanha. E aí morreu um moleque. Esse negócio de exemplo, né? Ontem aconteceu um episódio, pode parecer besteira, né? Mas uma das coisas que pra mim sempre foi algo que eu sempre dei muita atenção, em todos os lugares que eu chego, fazer questão de cumprimentar todo mundo, né?
aquele negócio da invisibilidade social e tal. Para mim isso é bem relevante. E aí ontem eu tô voltando de Alagoinhas e Marlon tava dirigindo para mim. E aí Júlia me ligou no vídeo. Oi pai, tudo bem? Tudo bem. Tá voltando? Eu falei, tô. Vai demorar? Eu falei, não filho, não vou demorar. Você passa aqui na casa do meu avô para me buscar? Mesmo condomínio e tal. Eu falei, passa. Tá bom. Aí quando passei, era aniversário de seu Lúcio. Eu falei, pô Marlon, vou parar aqui que eu vou cumprimentar seu Lúcio e tal. Nisso o Júlia já veio, já entrou no carro. Me cumprimentou e entrou no carro. Eu cumprimentei Clara, que veio também. Fui lá, cumprimentei seu Lúcio, entrei na casa de meu sogro e minha sogra, cumprimentei a dona Nilma, pá. Vou embora, pra casa, no condomínio mesmo. Aí entrei, Júlia ficou no meu colo ali, bora. Aí nesse percurso ali da casa de seu Lúcio pra minha casa, eu falei assim, Júlia, você cumprimentou o tio Marlon? Ela, não. Eu falei, ô filha, uma pergunta. Quando alguém chega e você tá num ambiente, você gosta que as pessoas te cumprimentem? Aí ela, gosto. Eu falei assim, o que você acha de que uma pessoa que tá no carro, que você chega, você não acha que talvez seria interessante você também cumprimentar? Ela é mesmo, né? Eu falei assim, além de que, tio Marlon, ele é tão importante pro papai. Ela, por quê? Eu falei assim, enquanto o papai vai trabalhar, que o papai fica dormindo, ele dirigindo, tem a vida do seu pai sobre a responsabilidade dele enquanto ele dirige. Aí ela, é mesmo, né, papai? Faz sentido. Boa noite, tio Marlon. Obrigado por cuidar da vida de papai enquanto o papai vai estar dormindo para trabalhar. Ela também arrasa, né? Aí ela tira 10. Aí ela só precisa dar um estímulo. Ela reage em 2 segundos. Ela precisa né? dar um estímulo. Alto nível. Ela... Aí tio Marlon já fica sorrindo. Aí ela já ganhou o tio Marlon e botou no bolso já. Então, mas é sobre o exemplo. Claro. Quando eu chego assim, quando você vê papai chegar e cumprimentar todo mundo. Porque se ela vê papai chegar e não cumprimentar ninguém, como é que papai vai exigir que ela cumprimente? É sobre isso. É o exemplo que você quer deixar. É claro, vai ter o exemplo que você recebeu, que às vezes pode ser bom ou não tão bom. E aí você aprende o que você não quer fazer. Mas e o que você quer deixar para quem você acredita que é a pessoa mais importante para você, que geralmente são os filhos, né? É. E aí, uma reflexão que ajuda muito é, será que se hoje eu tivesse uma grande TV transmitindo a minha vida como um Big Brother, né? E aquela criancinha lá do meu passado, aquele meu eu do passado, tivesse assistindo aqui agora o que eu tenho vivido, todos os meus dias, será que eu estaria sendo um bom exemplo para aquele menino? Para mim mesmo, né? Sim. Será que o que eu tô fazendo hoje não é fruto dos exemplos do passado? E que às vezes vai vivendo e você não tá percebendo, você tá repetindo exatamente igual. Quantas pessoas, rapaz, poxa, minha mãe é uma pessoa assim, tá... mas ela faz exatamente igual a mãe. Cara, meu pai é um cara muito grosso, velho. Meu pai, poxa, mas de repente você tá sendo seu pai de novo. E ter essa percepção nos leva à mudança de quem a gente é para melhor, né? E vivendo e repetindo o padrão e achando que tá tudo bem e critica o outro, mas normalmente o que mais te incomoda é aquela coisa do espelho. É o que você vê no outro que tá em você. Rapaz, fulano, não vou com a cara de fulano. Por que você não vai? O mal que te incomoda é o mal que tá em você. E aí a gente vai, sem dar exemplo para quem tá ao nosso redor, aliás, dando sim um mau exemplo, sim. A gente pega tudo de ruim que a gente recebeu e passa adiante. Então tem que botar isso no nosso radar. E pensar que a gente vive vários campos existenciais, né? Ou seja, a gente atua em várias dimensões da vida. E às vezes, em algumas que a gente já tem um nível de desenvolvimento bacana, a gente é um bom exemplo. Em outras, a gente é um mau exemplo. Então, não é a pessoa que é um mau exemplo ou a pessoa que é um bom exemplo. É naquela área de atuação, ela não é um bom exemplo. Né? Por muitos anos, eu era um ótimo exemplo de empreendedor, mas um péssimo exemplo de família sendo empreendedor. Porque a empresa estava acima de tudo, então eu trocava qualquer compromisso familiar pela empresa. Então, na empresa era incrível. Pô, incrível, empreendedor, crescendo, nanana.
mas eu estava ausente de vários outros lugares. Então você vê, a mesma pessoa na mesma, né? Sim. No mesmo lugar, na mesma atitude, que para alguns é um ótimo exemplo, para outros é um péssimo exemplo. Então a gente olhar para isso também, porque a gente tem como aprender e ensinar em todas as dimensões com a mesma pessoa. Sim. Né? Então, às vezes, a gente não rotular e não carimbar, achar que, não, essa pessoa é uma... Não. Exato. Essa pessoa... preciso entender, ó, nisso aqui eu aprendo com a pessoa. Né? Exato. Mas essa isso pessoa não aqui, ó, nesse lugar me ensina, nesse lugar não tem condições. Isso Aí eu volto a falar. A pessoa pode te ensinar por bom exemplo e por mau exemplo. E aí você aproveita tudo, Sempre, né? sempre. Ontem aconteceu algo, me lembrei agora do que você está falando, recebi uma proposta interessante de uma agenda pro dia 14, acho que é 14 não, só olhando aqui direito, de dezembro, algo assim, que é a formatura da minha filha, né? Aí o cara me ligou, pessoa que eu gosto demais de uma outra cidade, um evento top, seria muito bom pra mim. O cara, rapaz, poxa, muito legal você tá aqui com a gente e tal. Aí quando eu li a data, falei, cara, sua cidade é muito longe daqui, eu não consigo atender, porque a formatura da minha filha é 17h30 nessa data. Acho que é 14, mas só olhando aqui melhor. E ali, eu peguei e disse a ele, eu falei, ó, eu deixei de... Isso é uma formatura, né? Aquela coisinha de criança. Sim. Eu falei, ó, eu deixei de ir uma vez. Foi uma apresentação daquelas que aparecem, que não tem data específica. E aí apareceu, não tava no cronograma. Uma coisa assim, a festa das flores. Tem umas ondas assim na escola. E aí, eu já tinha um compromisso de contrato e tal. Rapaz, eu tentei de tudo que é forma, era uma sexta-feira e não consegui. Chegou na hora, mandei avó, minha esposa, um monte de gente fazer volume ali pra... Rapaz, Júlia passou Gambelão. 2 anos falando disso, cara. Foi. É assim, ela não ficou chororô, mas... E quando você for levar ela no casamento, ela vai falar, pai, obrigado, mas você não teve no meu. Naquele dia ela... Aquele dia no colégio. Isso tem um tempinho. Ela falou, pai, eu fiz lá a flor, tinha até uma música lá, né? Linda flor, não sei o que e tal. E você não tava lá. Eu falei, filha, todos os negócios eu te levo na escola, eu tô nas reuniões. Esse dia, me perdoe, filha. Vai ter que alugar um helicóptero, jogar flores. Não teve como, porque tem coisa. Então, aí na hora eu falei com esse cara, eu falei, ó, eu não vou. Isso aí. Aí, não, você tá certo, eu não vou. Agora isso aí, mudando um Boa. pouco de tema, mas assim... Não, mudar de tema não. Hoje o tema é exemplo. Dê um bom exemplo. Vou dar um mau exemplo, então. Vou ensinar pelo mau exemplo. Mudando um pouco de tempo, mas assim, esse negócio é engraçado, né? Ainda mais quando é criança. O quanto você faz 99 vezes. Cara, você não fez uma vez. Aquela uma vez não feita fica muito mais no radar Verdade. do que todas as outras feitas, velho. É impressionante. E a gente, muitas vezes, é assim também. Eu não tô falando só das crianças, não, mas a gente, muitas vezes, é assim. E aí, por que o padrão nosso, né? Não tô dizendo das outras pessoas, não. Nosso mesmo é assim. Por que a gente dá tanto valor ao que não foi feito? Aí Que a resposta ou quer fazer um tema sobre isso? Poderíamos fazer um tema sobre isso. Então vamos deixar a resposta. O ser humano costuma, às vezes, supervalorizar o erro. Os bastidores eu vou querer saber, porque eu não vou esperar até o... Aguardem a próxima semana. Costumam valorizar muito, né? O cara foi um cara bacana, um amigo, uma pessoa educada, foi fiel, foi leal, foi decente. E aí um dia a pessoa te olhou de um jeito que não deveria, falou uma coisa, reagiu com raiva, e aí a pessoa joga tudo, né? Eu penso que, dentre tantas coisas que a gente poderia falar, mas às vezes é uma falta de empatia da parte de quem exige demais. Cria-se uma expectativa de perfeição, que às vezes tá na sua cabeça, cara. O cara não tem aquela... De repente ele não carrega esse peso, esse fardo, que tem que ser perfeito, né? E às vezes o outro diz, não, mas você não esperava isso de todo mundo, menos de você. Isso é um pouco doentio, né? Eu diria. É um problema histórico. Fica pra depois. E a gente acaba se cobrando também muito. Ah, né? com certeza. Mas vamos lá, vamos voltar Não, pro tema. Voltando Então. pro tema, você viu que eu fiz cara de paisagem aqui, né? Pra não sair do tema. Sabe uma coisa que é importante? Que, assim, quando a gente fala de educação, a gente tem uma questão que é a seguinte. Você só consegue levar a pessoa aonde você já foi.
Sim. Né? Então isso eu acho que é bem relevante, a psicologia também olha dessa forma, a psicologia do espírito fala disso também, né? Que é a nossa psicologia lá de Adenauer e tal. Então assim, você só consegue levar a pessoa até onde você foi. Isso se fala muito na questão do processo psicológico, terapêutico, ou seja, o seu terapeuta, o seu psicólogo só consegue lhe levar aonde ele foi. Né? E efetivamente eu acho que isso é sobre o exemplo de vivência, da experiência. Então você pode ter a teoria toda, mas se você não passou por aquilo, é diferente. Você sabe teoricamente como vai e tal, mas para você levar a pessoa até lá, você tem que ter ido. Né? Então, esse lugar do exemplo também é sobre a experiência do exemplo. Eu tive uma situação muito interessante com Júlia, e a gente se separou, eu e Carol, a mãe dela, quando ela tinha quase 2 anos. Né? Então, novinha ainda. Por um tempo eu morei em Curitiba, era pertinho, então a gente se via com bastante frequência, mas depois eu mudei para Bahia, então 3.000 quilômetros. Né? E aí a gente acabou desenvolvendo uma convivência digital, que é muito legal, que eu falo sobre isso lá no livro, tem um capítulo para isso. Tá quase o livro, hein? Eu quero ver se eu chego no Natal com o livro na gráfica, hein? Aguardem cenas. Bora! E assim, teve um momento que ela me liga com 14 para 15 anos. Vamos pensar aí que se ela tem 15 anos, eu tenho 40. Ou seja, eu com 40, ela com 15. 14 para 15, eu com 39 para 40. E ela fala, pai, não tô conseguindo me entender aqui com a minha mãe e tal, tá uma crise de adolescência mesmo, de dentro de casa, normal. E aí eu tive um insight que foi muito legal, que norteou depois disso como eu lidei com esse tema com ela. Falei, Ju, deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu lhe falar como eu era com 15 anos e o que eu fazia com os meus pais diante dessa situação. Tem certeza que você fez isso? Fiz. Né? E aí eu contei um pouco dos meus 14 anos, que meus pais estão aí. Não precisa nem falar, viu? Tá tudo bem, todo mundo já sabe que eu era o caos nesse momento. A gente se matava, era a guerra do Kuwait na minha casa, né? A guerra do Iraque toda e mais um pouco. E aí contei pra ela, diante daquela cena que ela tá... Olha só, diante de uma discussão, de um não entendimento com a mãe, ela liga pro pai, que, né, separado, mora em outra casa, e fala, pai, o que eu poderia fazer? Não tô dando conta aqui, né? Então, a Júlia com 14 anos teve essa atitude. Será que eu não poderia fazer uma terapia pra lidar com isso? Então, ela aos 14 anos. Aí eu, tipo... Puxou aqui. A minha que não foi, né? Pelo menos naquela idade. Aí eu contei, falei, Ju, deixa eu lhe explicar um pouco. Né? Eu queria distensionar, na verdade. Ela tava tensionada, mas ela tava madura nível 200. Falei, Ju, deixa eu te falar. E cobrando ainda. Isso, e tentando... Ela não tava se cobrando, ela tava tentando achar uma solução. Era mais louco, era mais desenvolvido ainda. Aí eu pego e conto pra ela, sei lá, uma meia dúzia de episódios dos meus 14 para 15 anos, que foi a fase mais crítica de relacionamento meu, né, com pai e mãe. Ela para, assim, no telefone e fala, pai, meu Deus, o que é isso? É sério? E aí foi. Falei, então, Ju, olha só, olhe pra isso e veja quanto a sua atitude já tem de maturidade. Pai, mas se comparar com você, qualquer coisa é melhor. Ela também tipo não precisava não, tanta porque eu peguei os exemplos, sinceridade, né, da parte dela. Doeu. Juju, não precisava tanta sinceridade, Juju. Doeu, mas assim... Qualquer coisa tá melhor do que você. Doeu, mas Calma. é real, porque era o caos. E aí, assim, aí vai pra um lugar e ela fala, faz sentido. Eu falei, eu acho super legal você fazer terapia, é incrível, porque você começa... Né, Júlia começa a fazer terapia com 15 anos, aos 21 ela tem 6 anos de terapia. Já é outra visão de mundo, já lida com a realidade de outra forma, com muito mais maturidade, né? Que, aliás, já existia aos 14, né? Porque a própria abordagem. E aí, quando eu faço isso, que é onde eu queria chegar, é assim, ó. Eu não posso pegar uma criança, uma adolescente de 14 para 15... e julgá-la com o meu olhar de 40. Eu tenho que julgá-la, se é que eu quero julgar como pai, com o Plínio de 15. Então, o Plínio de 15 olha para a Júlia de 15 e fala, uau, que maturidade. Né? E aí eu levo ela onde eu fui. Filha, olha, nessa idade eu reagiria assim. Eu faria isso e isso e isso com a sua mãe. Ela olhando assim, eu lembro que estava de Skype. Ela olhando assim. Falei, era isso que eu faria com essa idade. Ela... Não tem condição, pai, você é doido. Né? Então, assim,
Quando você faz isso, você faz uma educação justa. Sim, você distensiona. Distensiona e trata de igual para igual. Isso, você diz assim, ó, você tá muito bem. Se eu tratar ela com o Plínio de 15 anos, eu tô tratando de igual para igual. Se eu tratar ela com o Plínio de 40, eu não tô tratando de igual para igual. Agora, todo esse movimento é feito por um Plínio de 40, com maturidade de 40. Mas eu tenho que pôr o Plínio de 15 na mesa, não o Plínio de 40. Não posso comparar uma adolescente de 15 com um Plínio de 40. Não vai ser justo. E é isso que é o exemplo, ou seja, você vai levar ela até onde você foi, mas antes você se coloca de igual para igual. Aí é um puto exemplo. Aí, nesse caso, eu uso o exemplo do que não fazer, porque era fácil. Aos 15 anos eu sou um ótimo exemplo do que não fazer em várias coisas, né? E aos 40 eu mostro para ela o que tinha de bom ali, que era atitude, posicionamento, de uma forma um pouquinho ostensiva, digamos assim, né? Para ser bem eufemista, assim. Um pouquinho. Né? Mas, de uma certa forma, você consegue ser um bom exemplo aí. E aí eu devolvo para ela resolver. E aí, Ju, dentro desse cenário, né, eu hoje não faria assim. Saca isso? Sim. Aí é só ela escolher. Não tem intenção, não tem pressão, não tem nada. Tem um pai de 15 anos comparado com uma filha de 15 anos, um pai de 40 dizendo como seria hoje, e devolve para ela decidir o que fazer. Sem tensão, sem cobrança, sem julgamento. Claro. Que é o mais legal. Sim, sim. Então é isso. Acho que o exemplo e levar a pessoa até onde você foi é também sobre você se igualar. Né? E as pessoas têm muita dificuldade. Eu já vi várias pessoas saindo do meu curso, levantando e indo embora quando eu falo que tem que tratar de igual para igual. Né? Eu já vi isso algumas vezes. Impressionante. Eu vi a pessoa levantar e ir embora. Né? Um curso de 4 horas, quando dá 1h20, ela ouve essa fala. Né? E eu falo, ó, pai e filho só vai funcionar quando tratar de igual para igual. O cara levanta e vai embora. Né? Porque não vou tratar de igual para igual nunca. Eu sou o pai, eu que mando, eu que faço. Aí o cara dá um chilique desse, eu pergunto, e em qual feira você comprou seu filho? Né? Porque não é sobre isso. Né? Então o tratar de igual para igual é isso, é você usar a sua maturidade para ir lá no nível, é desde aquela história de você se abaixar para falar com o filho menor, até você se projetar para a idade do filho. Né? Porque é muito fácil eu olhar para um filho de 15 anos e criticar com um olhar de 40. E se você se colocar de 15 para 15, como que fica? Né? Porque o dia que eu achei o boletim da minha mãe escondido numa gaveta e a nota dela era metade da minha, ela tava gralhando com o meu 8, surtei. Sacou isso? Então se ela vira pra mim e fala, filho, olha, nessa época eu não estudava tanto, então já tá bom. É isso, entendeu? Né? Na sua época eu não estudava, mas hoje eu isso, entendo claro, a importância, como fez falta, como eu tive que correr atrás, minha mãe foi lá. Seria mais justo. Sim, sim, minha mãe tá estudando até hoje, tá lá fazendo faculdade de novo pela 3ª vez. Então, assim, é isso, né? É sobre você se igualar e trazer as coisas pro nível do exemplo, né? Do bom e do mau exemplo. E quando fala de filho, né? Ainda mais criança, né? Tem um negócio que, aí, biologicamente se falando, quando um adulto grita com a criança, né, que é muito comum, vamos supor, aí no colégio chega as orientações de que, a reclamação de que o menino grita, que o menino é agressivo, que o menino quer resolver brigando, empurrando e tal. Mas da onde veio aquele exemplo? Como é que ele aprendeu a resolver as coisas? Menino, cala a boca! Isso. Você grita pro menino não gritar, né? Não quero ver gritaria aqui em casa! Você pede pro menino parar de gritar gritando. É isso aí. E para uma criança, biologicamente, quando ela ouve o grito, ela é como se ela tomasse aquele susto do grito, despertasse nela uma liberação de cortisol. E esse cortisol, ele prepara nós, seres humanos, nós animais, somos racionais, mas para luta ou fuga. Eu fico atento, esperando a luta ou a fuga. Depois que isso se normaliza, eu percebo que eu não estou passando um risco real e tal, e se normaliza. Mas quantas vezes isso não se normaliza? Quantas vezes, daqui a pouco vem um outro grito, porque a criança, no momento em que ela toma esse grito, que o cortisol entra, é normal você se preparar para a luta e para a fuga. Quando você se prepara para a luta e para a fuga, o coração bate mais rápido. Você tem mais sangue nos membros para você correr, ou para caçar, ou para lutar, ou para fugir. E nesse momento é mais difícil a criança ficar quieta.
A criança tá biologicamente Claro, preparada pra correr, reagir, pra né? pular, pra o fight, pra briga. Como que ela vai ficar quieta? Aí vem mais grito. E aí libera mais. E aí isso vai. Aí daqui a pouco, ela só estava preparada biologicamente pra luta ou pra fuga. Só que aí ela começa a tomar porrada. Aí agora Agora é eu tenho luta. que Ela fugir entendeu, mesmo, né? Porque eu tô na luta. Eu só não posso lutar, porque é minha mãe. E eu Se sou lutar, menor, eu né? sou o pai. E sou menor. Se eu lutar, eu vou Eu apanhar não mais. entendia isso. E aí, você lutava mesmo Essa sendo parte menor. você Você não tinha Não percebido. entrou na minha... Eu percebi depois. E aí, acaba que isso vai se retroalimentando. Sim. O que acontece quando eu não volto ao meu estado normal? Eu fico... Imagina um carro do Toretto. Ele só deixa para usar o nitro nos metros finais. Agora imagina se aquele carro ficasse no nitro o tempo inteiro. Ia sobrecarregar tudo. E quantos seres humanos aí, não só crianças, mas adultos também, estão sobrecarregados porque estão utilizando o cortisol, que é como se fosse um nitro, que sobrecarrega tudo no nosso sistema, Loucamente, né? loucamente o tempo inteiro. Você entra em fadiga. E aí você dorme cada vez mais, mas cada vez está mais cansado. Você está cada vez mais irritado, cada vez... Porque não saiu do estado de luta e de fuga. Ou a gente começa a olhar para isso, ou então... E às Não vezes a resolve. pessoa tem a intenção de resolver. Recebi uma ligação, questão de casal. Então, o marido agressivo, gritando. A mulher tentando resolver. Tentando conversar. E aí, eu perguntei, como é que isso tem sido? Não, eu já tentei com o conselheiro A, tentei com o conselheiro B, houve uma intervenção, chamaram, conversamos, ele ficou com raiva, porque disse que estava expondo, entendeu? E aí deu ataque de fúria, e eu disse, rapaz, mas tá acontecendo. Não, porque você e tal, eu vou sair de casa, eu quero separar e tal. Olha a analogia que eu falei pra pessoa. Eu disse, se tiver um cachorro na rua, cheio de pregos, e quanto mais ele anda, ele se contorce, mais os pregos entram. E você tem compaixão daquele cachorro, mas você percebe que na boca desse cachorro está ali escorrendo uma espuma. Ele tá com ódio ali, tá com raiva, ele tá... Ódio seria mais humano, né? Mas ele tá ali enfurecido. Eu te pergunto, mesmo você com boa intenção, vale a pena você ir tentar tirar aqueles pregos mesmo assim, na tora, assim, não, eu vou lá ajudar ele, um pitbull, pra ele arrancar o pedaço do seu braço? Então você tá vendo, você tá com essa pessoa há muitos anos. Você sabe que é um vício emocional. É um gatilho que foi disparado e que a intenção ali é pegar pesado pra bater, pra você reagir. Pra que quando você reage, aí vai ter a confusão mais braba, que pode gerar até uma violência física. Você sabe, é assim ou não é a pessoa? Falei, já houve alguma forma diferente desse tipo de situação? Não. Eu falei, aí você continua, na hora do fight, na hora do cortisol, você vai chamar e vai jogar na cara, você tá errado. É aquele negócio, velho, começou errado. Você tá todo errado. Meu amigo, ninguém quer ouvir isso, velho. A galera já levanta. Nem em estado normal. Imagine o cara enfurecido. Você tá todo errado. Eu não sei se eu já contei isso, foi que nem o cara, uma vez teve uma situação, eu fui dar uma carona pra uma senhora, era até a avó da minha esposa, a senhorinha, a gente chamava demais, ela me chamava de meu príncipe e tal, morreu há pouco tempo. E aí, o cara... Você gosta que te chame de meu príncipe? Não, é só ela que me chamava. Não, se você gostar, a gente pode te chamar de meu príncipe. Mas não é necessário. Aí, cara, eu fui dar uma carona pra ela tinha um problema no joelho. E eu parei em um lugar que não podia parar. Os carros estavam estacionados, eu parei, fila dupla, pra ela descer. Ou melhor, pra ela subir no carro. E o agente de trânsito tava na frente. O cara olhou pra mim, canetou. Eu aí parei, o carro perto dele, falei, meu amigo, bom dia. Essa senhora tem um problema no joelho, não tinha onde estacionar. Eu parei o carro ali, ela já estava no meio da rua, ela entrou no carro, cara. Falou um negócio lá. Mas mutou. Eu fui até o Detran. Cheguei lá, pra me informar, foi a minha primeira experiência com esse negócio de tentar tirar moto. Hoje eu desisti. Gente, não siga um exemplo, se quiser siga também, mas assim, não tô dizendo que tem que ser assim. Eu desisti. Não valeu a pena, perdi muito tempo. A energia que você perdeu foi melhor pagar. muito pior do que o dinheiro. Não deu em nada, dei lá a entrada, fiz o papel e tal, não deu.
Se alguém tiver outro método que valer a pena, me ensine, eu quero aprender. Cheguei lá, já me lasquei agora. Tudo a ver com o que eu tô falando. Eu vou dobrar aqui pra não esquecer de te ensinar o método. Por favor. Quando eu chego, eu digo ao cara do Detran, ao atendente. Olá, tudo bem? Todo, né, educado, pessoas me conheciam lá, tudo bem, tudo bem. Ô, irmão, rapaz, é o seguinte, velho. Aí contei a situação, só que, ó a palavra-chave. Assim, rapaz, o guardinha e tal. Misericórdia, velho, eu não sabia desse detalhe. Você viu que eu não falei essa palavra agora, né? Eu falei agente de trânsito. Aí eu falei, aí o cara veio. O senhor está todo errado. Eu falei, senhor, o senhor me permite te explicar novamente o que aconteceu? Me permita. Assim, aí eu expliquei o que eu acabei de dizer. Só que na hora de contar eu dizia, cheguei até o guardinha e falei, irmão, tal. O senhor tá todo errado, meu irmão. Eu falei, meu amigo, me perdoe, me ensine aí, qual foi o meu erro pra eu não cometer mais? Primeiro que não é guardinha, é agente de trânsito. O seu primeiro erro foi esse. Começou errado já. O que eu quero dizer? Então, assim, eu só exemplifiquei pra... Quando você vai na dor, quando você vai... Aquilo ofende o cara. E assim, é engraçada a situação, mas depois daquele dia, eu pedi perdão a ele, nunca mais eu chamei. Nem contando a história, eu não chamo de guardinha. E não é por motivo banal. É porque é aquele pejorativo, Não, e aquele cara, no mínimo, talvez a gente, sem pensar naquilo, o guardinha e tal. Mas aquele cara tá numa situação de autoridade e é o tempo inteiro batendo de frente, porque ninguém gosta de ser multado, ninguém gosta de ser chamado a atenção. E a pessoa chamando o cara de guardinha, esse guardinha pensa o quê? Então eu me coloquei no lugar do cara, realmente é difícil. Mas por que eu disse isso tudo? Você bater de frente, na hora que o cara tá ofendido, na hora que eu disse pra ela, eu falei, amiga, eu vou lhe dizer uma palavra que talvez você não queira ouvir, né? Mas você tem a opção de ir pra cima e mostrar que você tá certa. Vai lá e dentro, você tá errado. E você sabe onde vai dar. Cuidado com o pitbull babando. Você que sabe. Você acha que isso funciona? Não, eu falei. A outra opção é você dizer, rapaz, não tô afim, cai fora. Você quer isso? Também é uma coisa que você tem que avaliar. É uma coisa sua. Não, eu não quero tal. Ele é um cara assim. Então, amiga, é a palavra dura de ouvir. A gente não gosta de ouvir, mas assim, em alguns momentos, a gente se silencia. Eu vou me ficar em silêncio, vou esperar a poeira baixar, o cortisol baixar. E depois a gente conversa. Eu já fiz, inclusive, com a filha. Ela tava na agonia porque ela queria uma coisa. A gente, não pode, filho. Então, eu falei, quando você se acalmar, a gente conversa. Porque não ia rolar. Não ia, porque disparou um gatilho, a pessoa tá na frequência ali da ofensa, irmão. É ou não é? Então espera baixar. Depois, em outro contexto, na hora certa, do jeito certo. Ô, meu amor, eu queria só falar um pontual aqui com você. Acho que aquela maneira, aquele tipo de comunicação, não rola. Aqui a gente tá... Esfriar a cabeça. Cara, muito melhor, velho, do que você... Esfriar a cabeça Inclusive, ó atenção. Tempo. Isso é um exemplo que você tá dando pra pessoa. Pra, em outro momento, a pessoa também faz. O silêncio. Não deixa de ser um exemplo. Silêncio é um desenvolvimento duro de desenvolver, né? Ó, uma coisa só pra servir de exemplo, né? E aproveitando, sobre isso. Aproveitando o que você falou, eu queria ensinar as pessoas e lembrar, inclusive o senhor, meu colega de podcast, VidaCast aqui, que é o seguinte: a lei de trânsito não muda porque tem um joelho doendo. Verdade. Entendeu? Só o doutor Márcio tem que cuidar dela. Exatamente. Mesmo então, com assim, 90 anos. Esse exemplo, eu percebi isso numa cena muito interessante. Eu saio do centro espírita, tava dando aula, e uma aluna chorando na calçada. Essa história é muito legal. Chorando, legal. Desabando. É muito Sim, legal. Desabando. Ela tinha ido lá, porque ela já tava com problema de família, ela tava desabando. Eu sento do lado dela pra acolher, né? Meu papel de pessoa mesmo. E aí o que aconteceu? Levaram o meu carro. Né? Falei, pô, roubaram o carro da menina, que chato, né? Falei, como assim levaram? Não. Já imagino. Levaram o meu carro. Falei, mas como assim levaram? Levaram outros também. 4 carros levaram. Todos eles estacionados na contramão, em fila dupla. Porque as pessoas entenderam que ao estar no centro espírita, fazendo uma boa ação, rezando e tal, a lei de trânsito tinha sido... Não mesmo. Aí eu olhei e falei, você estacionou do lado contrário, errado? Tem uma placa ali, proibido parar e estacionar. Mas eu estava no centro espírita, estava cuidando da minha espiritualidade. Falei, então cuide da lei de trânsito primeiro e depois da espiritualidade. É sobre isso. Aí,
Na moral, sabe o que eu fiz a partir desse dia? Eu ligava pra coisa de trânsito. Pra tirar os carros. Eu chegava e falava, olha, carro estacionado ao contrário. Eu já denunciava, ó, aqui na rua tal. Fiz isso várias vezes. Pô, Plínio, você já tinha contado isso? Não, tem que cortar essa parte. Essa parte? Tem que cortar Acho que é essa melhor parte. cortar, eu acho que vai dar um problema, Por hein? quê? Porque a pessoa acha que porque tá praticando a uma coisa, espiritualidade, outra coisa. a lei de trânsito foi abolida. Ô, gente, Então, senhor, o senhor pode ajudar a senhorinha com o joelho estourado, mas você paga a sua multa, entendeu? gente, é brincadeira. Ó, ele não falava, não. É brincadeira. É só viu, força de expressão. Foi só pra ilustrar, gente? Não, e sabe qual é o pior? reforçar. Sabe qual é o pior? O Centro Espírita tem uma parceria com a ABB. A ABB tem um espaço de 8 campos de futebol. Se você Sabe, quiser estacionar. 400 carros. Pô, é sacanagem. E assim, eles cobram um valor irrisório que acaba vindo até para ajudar o centro. Metade então, é do centro, metade é da uma ideia. coisa uma assim, doação. Dá uma doação. É uma besteira, esquece. assim, tipo, sabe, que é a 100 metros da porta do Centro Espírita. Então, assim, se você ainda quiser fazer uma doação, você ainda tem aquele espaço ali para colocar. Se não tiver do lado certo, né? Porque Ou tem um você lado pode- certo inteiro. E você pode ir lá e colocar. Ou você pode ir de Uber. Você pode fazer sua caminhada naquele dia de manhã. Você pode fazer o que quiser. Só não estaciona do lado errado. Aí é baixo. Porque agora a gente tá sabendo ainda tem que ter um dedo duro ainda aqui. Olha aí. Liga para Não, eu vou piorar. Eu dando aula, vem a pessoa do administrativo, bate no na meu porta carro. e fala assim, como chama a coisa de trânsito aqui? Eu esqueço sempre que busca os carros. o Detran, Tipo o né? Detran. É. O Detran tá aí rebocando os carros. Você pode avisar, por favor? Tem esse carro. Eu faço cara de paisagem, pego, claro, volto e continuo dando aula. E não fala nada. É óbvio. Entender nunca mais. Pra ele que eu vai. vou avisar? Né? Então o cara estaciona, tem que ter um funcionário pra ver o Detran chegando, pra ir bater em 8 salas de aula com 600 alunos pra achar o dono do carro. Não, deixa levar. Né? Não muda a lei de trânsito porque você tá na missa. É, lógico que não. Não faz sentido. Né? É sobre isso. Eu sou ruim mesmo. Esse é o exemplo. É pedagógico. Tem que ser, pedagógico. cara. Isso é Não pedagógico. é possível. Pedagógico. Não é possível a pessoa achar porque ela tá fazendo uma borração que é lei de trânsito, né? É isso. Ó, eu passei por isso com falou do meu avô, que eu lembrei de uma cena. Meu avô tava em Curitiba, na fase que ele teve o AVC, tava bem crítico assim. E teve uma cena que eu tive que levar ele pro hospital de carro de emergência. Eu peguei, você tá com você não é ambulância, você já começa por aí. Você já tá numa tensão do caramba, seu avô tá tendo um negócio. Eu cheguei e fiz assim, ó, vrap, entrei no jardim, assim, no hospital, desci, chamei a ambulância, o guardinha veio, eu dei a chave pra ele e fui cuidar do meu avô. Só fiz isso. Eu tava errado, mas tava salvando. Eu sabia que tava errado. Leva o carro, falei, ó, dei a chave pro guardinha. Eu nem fiz nada. Eu chamei o cara que fica ali na entrada da emergência, ó, meu avô tá tendo um negócio ali no carro, me ajuda aqui e tal. Os caras foram, eu entreguei a chave pro guarda. Sabe o que o guarda fez? Estacionou o carro e ficou me esperando. Ficou te esperando. Diga aí. E nem multou. Não multou, ficou me esperando. Estacionou cuidando do carro ainda pra me devolver a chave. Aí eu encaminhei e tal, não tinha o que fazer, voltei e falei, deixa eu ver pra onde foi esse carro. Agora ferrou, né? O cara tava, tá aqui e tal, só tomando deu a sua fala, né? Orientação. E Então. ponto, porque assim, no fundo é essa escolha, mas as pessoas tendem a achar que a lei de trânsito muda de acordo com a condição. Não, lei de trânsito é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E aí é o poder do exemplo. Exatamente. É igual a pessoas que falam mal dos outros, né? Teve uma vez que eu tava Tem numa isso? mesa. Eu tava Não, numa isso mesa. não existe, não. Eu tava numa mesa. Eu achava que isso era só em novela, assim, só em filme. No Japão. No Japão. E nessas séries, né? Essas séries pra ter Ibope, tem... Não, eu achava que não acredito. Não acredito, não. E um colega tava com a filha. É só porque... É só pra ilustrar. É só pra ilustrar, não é verdade, né? É. E hoje é uma adulta, vai até casar a filhinha dele, mas na época era pequenininha e aí rolou uma onda dessa, né? Ele tava lá e aí chegou uma pessoa num casamento e aí a filha falou, esse é fulano que vocês falam lá? Caramba, que beleza, hein? Arrasou. Isso aí, velho. Top. Essa menina aí é do time de Plínio. Essa é do time de A minha mãe. Você faria pior. Minha mãe Você contou isso. É, eu faria, eu estaria a reto. lista toda, né? Ó, minha mãe trabalhando loucamente, multinacional, domingo a domingo. Aí chega sábado à tarde e ela fala assim, ó, se ligar, diga que eu não tô. Beleza, toca o telefone. Oi, pois não? Ah, dona Mary está? Ela tá, mas ela pediu pra eu falar pra quem ligasse que ela não tá.
A mãe surta lá. Inclusive, ela tá ficando irritada aqui comigo. Esse era Plínio. Esse era Plínio. Dando bons exemplos. Né? Ou maus. Ou maus. Maus bons exemplos, né? Galera, é aquela história, né? O tempo passa. Cara, e quando o assunto é bom, né, velho? Pô, parece que começou agora há pouco, né? A introdução ainda. Vamos começar agora o VidaCast. Boa noite, meus amigos. VidaCast. Boa noite, VidaCast tá começando agora. Fase 2. Então, assim, vamos lá, né? Considerações finais. Eu adorei, como sempre, ouvir vocês, é muito bom. Espero que vocês em casa também tenham gostado. E semana que vem tem mais. Olha aí. Vamos pensar sobre o nosso exemplo todo dia. Vamos pensar sobre qual é o legado que nós queremos deixar. Como nós seremos lembrados. Como aqueles que queriam... Não, porque eu vou ensinar, porque eu sei, porque eu... Mas, na verdade, na prática, não estava sendo aquilo. Ou vamos ser lembrados como pessoas que se esforçam para fazer a sua parte. E, naturalmente, esse exemplo fica. Eu desejo a todo mundo que está aqui na nossa mesa, ao nosso amigo da técnica e a você que está nos acompanhando, que a sua vida seja um exemplo, não de perfeição, mas de alguém que busca viver uma verdade do que você está se propondo, né, a falar e não cobrar dos outros, ao invés de viver aquilo que você acredita. Eu desejo que as nossas palavras sejam parecidas com quem a gente quer ser e as nossas ações também sejam parecidas com quem a gente quer ser e não com quem a gente era. Para disso, não, mas é porque eu já sou assim, não. Gabriela. Que as suas palavras sejam parecidas com quem você já quer ser, não é? E que assim sejam também as suas ações, que você dê esse exemplo para sua família, para quem está ao seu redor, porque eu encerro dizendo que liderar é influenciar pessoas. Eu sei que quem nos acompanha aqui normalmente não está tão perto de Camaçari, mas, ainda bem que eu lembrei no último minuto do VidaCast, nessa segunda-feira eu farei uma palestra, dia 11/11, sobre inteligência emocional, que certamente será muito poderosa, uma das melhores que eu já fiz em toda a minha vida. Se você desejar, vale a pena ir no link na bio do meu Instagram e fazer a sua inscrição. É gratuito no Teatro Alberto Martins, em Camaçari. Valeu. Maravilha. É isso aí, galera. Valeu. Bons exemplos, né? Eu acho que esse VidaCast é um bom exemplo, né? Eu gosto. Então que a gente siga aí fazendo nossos exemplos e trazendo esse bate-papo descontraído para você que está aí nos assistindo. Que se você ficou até agora, não deixe de compartilhar, porque eu sei que você gostou. Valeu, galera. VidaCast. Um beijo, VidaCast.